O sol de outono, já sem o calor dos dias passados, ainda pintava a paisagem com tons dourados intensos enquanto se inclinava lentamente rumo ao horizonte. Daria conduzia sua velha companheira de estrada, um carro antigo, cansado, mas leal, por um caminho de terra estreito que serpenteava entre campos secos e melancólicos. O motor resmungava como um velho ranzinza, a suspensão rangia a cada buraco, como se implorasse por descanso. Mas Daria já estava acostumada com tudo isso, com as más estradas, com o silêncio e com a solidão. Até que algo quebrou essa rotina. Na beira da estrada, algo se mexeu. Seus olhos, cansados mas atentos, captaram um lampejo branco sob a luz dos faróis. Parecia o flanco de um animal grande. Um cervo, pensou, instintivamente apertando os olhos para enxergar melhor. Ou uma vaca? Não. As vacas já estariam recolhidas nos estábulos. Mas à medida que o carro se aproximava, a figura se revelava com clareza, e o arrepio gelado percorreu-lhe a espinha como uma corrente elétrica. Era um homem. E ele estava completamente nu. Sem vergonha alguma, ele acenava energicamente com uma das mãos, enquanto com a outra tentava cobrir-se da melhor forma possível. Daria, num reflexo de puro choque, pisou bruscamente no freio. O carro sacolejou perigosamente, balançando como um barco em mar revolto. Mas que diabos! Escapou de seus lábios num sussurro confuso, quase inaudível. O coração batia forte, como se quisesse escapar pela garganta. O instinto de sobrevivência sussurrava: não pare. Vá embora. Pisa no acelerador. Mas havia algo mais forte dentro dela. Uma compaixão antiga, enraizada, que nunca conseguira ignorar. Mesmo com o medo apertando-lhe o peito, ela viu o estranho tremer de frio violentamente. O corpo magro e musculoso sendo açoitado pelo vento cortante de outono. Ele vai congelar ali fora. Essa simples e humana constatação venceu todos os alertas do medo. Com a mão trêmula, ela baixou o vidro e disse, sem olhar diretamente: entra logo. Ela manteve os olhos fixos no volante, evitando qualquer contato visual desnecessário. Mesmo assim, pela visão periférica, notou como o homem, jovem, bem apessoado, mas completamente exposto, pulou rapidamente para dentro do carro, cobrindo-se do jeito que pôde. No interior abafado do carro, aquecido pela velha calefação que lutava contra o vento que entrava pelas frestas, ouviu-se apenas o som dos dentes dele batendo. Depois de um instante, uma voz rouca e enfraquecida rompeu o silêncio. Obrigado. Se você não tivesse parado, eu teria morrido ali. Ela engoliu seco e começou a dirigir de novo, ainda em estado de alerta. Olhou discretamente pelo retrovisor, tentando processar a cena absurda. Como você veio parar aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Ei! Quanto falta até a cidade? Respondeu ele, como se nada tivesse acontecido. Daria franziu a testa, confusa com a resposta evasiva. Cidade? Você caiu da lua, por acaso? Aqui é tudo interior. Estamos no meio do nada. O estranho deu uma gargalhada repentina, estranhamente encantado com a confusão que causava. Quase acertou. Caí da lua, sim. Me dá só um dia aqui. Depois volto pra lá. Ela virou-se para ele, encarando-o com um olhar entre o choque e a incredulidade. A boca entreaberta, sem conseguir responder de imediato. Aquilo já não parecia só estranho. Parecia sobrenatural. Você tá maluco, é isso? Que papo de lua é esse? Explodiu Daria, tentando controlar a irritação e o medo que se misturavam vinutri dela. Tô falando sério. Pra onde você precisa ir? E por que, pelo amor de Deus, você tava daquele jeito? Mas ele nem pareceu ouvir. E aí, será que rola de me arrumar uma roupa, pelo menos? Perguntou com um sorriso quase atrevido. Quando chegarmos em casa, eu vejo o que dá pra fazer, respondeu ela friamente, sem tirar os olhos da estrada. Tá. Mas pra onde você tava indo? Pode me responder isso ao menos? Insistiu Daria, ainda desconfiada. Ele suspirou fundo, e desta vez sua voz saiu baixa, quase engolida pelo ronco do motor. Eu não tava indo pra lugar nenhum. Por quê, agora, simplesmente eu não tenho pra onde ir. Essa resposta silenciosa caiu como pedra no peito de Daria. De onde você saiu, hein? Pra cair justo na minha vida desse jeito, murmurou ela, mas pra si mesma. O carro seguia sacolejando pelas estradas esburacadas. Agora, as casas tortas e esparsas de uma vila começavam a surgir pelas janelas. Estavam chegando. Ela fez uma curva e entrou numa ruela estreita, coberta de mato.
O cheiro de fumaça das chaminés misturava-se ao perfume úmido das folhas caídas, criando aquele aroma nostálgico e denso que só se sente no interior. Parou o carro diante de uma casinha firme, com janelas decoradas e, logo no portão, um canteiro de flores, as últimas dálias e ásteres do ano, desafiando o frio do outono. Chegamos, disse o secamento, saindo do carro. Uau! Isso aqui parece o fim do mundo, comentou ele, olhando ao redor, admirado. Não tem táxi? Nem um hotel, pelo menos. Daria revirou os olhos. Aqui é vila, não cidade grande. Táxi? Só a pé mesmo. Agora entra. Dentro da casa, o ar era aquecido pelo calor que ainda restava do fogão a lenha. Cheirava ervas secas, madeira antiga e aconchego. O estranho, que agora ela já sabia chamar de intruso, entrou olhando tudo com curiosidade. Seu olhar se deteve na mobília simples, nas cortinas floridas, no armário antigo e, no canto, na pilha ordenada de lenha ao lado do fogão. Onde fica o banho quente? Perguntou ele com naturalidade. Daria apontou para uma porta no fundo do cômodo. Vai por ali. E veste isso. Entregou-lhe um conjunto desbotado de roupas do avô, uma calça de moletom enorme e uma camisa larga. Ele cheirou a roupa, fez uma careta teatral, mas pegou e sumiu rapidamente atrás da porta. Enquanto isso, Daria acendeu novamente o fogo, colocou chaleira no fogão e suspirou fundo. Quando ele voltou, usava as roupas largas, as calças caindo pelas pernas que ele tentava enrolar com graça. Estava ridículo e engraçado ao mesmo tempo. Que viagem, hein? Parece coisa de filme. Comentou ele, rindo. Então é da cidade, né? Disse Daria, entregando-lhe uma caneca de chá fumegante. Bebe. Vai te esquentar. Ele levou a caneca aos lábios, inalando o aroma, e deu um gole demorado. Um sorriso de alívio e prazer se espalhou em seu rosto. Sou Artyom. E você, como se chama? Daria. E então, vai me contar por que estava pelado no meio do nada, ou nem adianta perguntar. Artyom soltou uma risada abafada. Difícil de explicar. Foi só uma situação complicada. Nada demais. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Dava para ver que ele escondia algo, e que arrancar uma resposta verdadeira seria inútil. Tá. Come, esquenta esse corpo e depois eu te levo até a estrada principal. De lá, você se vira. Ela fez um gesto claro, estava sendo generosa, mas não queria mais confusão. Artyom olhou, surpreso, quase divertido. Até a estrada. Tá de brincadeira, né? Eu não sei nem onde tô. Você não pode chamar um táxi até a cidade. O jeito como ele falou, como se fosse a coisa mais simples do mundo, quase fez Daria rir. Claro, chamo sim. Qualquer capricho, desde que você pague. Ele abriu ainda mais o sorriso. Ah. Então. É que eu tô sem dinheiro. Você vai me emprestar dinheiro? Perguntou Artyom, com um sorriso tímido. Daria lançou a ele um olhar fulminante. Seu rosto ficou sombrio, e a paciência esgotou-se de vez. Você tem ideia de quanto custa um táxi até a cidade? Nem com meu salário inteiro eu pago isso. A indignação em sua voz era real, misturada a um cansaço profundo de lidar com tanta ingenuidade. O sorriso desapareceu do rosto de Artyom. A expressão descontraída e leve cedeu lugar a uma inquietação sincera. Nos olhos dele, surgiu algo novo, vulnerabilidade. Mas então, como eu vou chegar até a cidade? Murmurou ele, num tom quase infantil, carregado de desamparo. Daria o encarou em silêncio por um momento, depois olhou pela janela escura. Imaginou aquele menino de apartamento caminhando sozinho pela estrada deserta, onde durante o dia mal passava um carro, e à noite. Bom, à noite só o vento andava por ali. Ele se perderia em 2 minutos. Ou congelaria. A raiva dentro dela foi se dissipando. No lugar, veio algo que ela não esperava sentir pena. E depois, compreensão. Tá bom, chega. Já é tarde. Não vou deixar você sair assim. Você vai passar a noite aqui. Amanhã de manhã eu te levo até o centro da região. De lá, sai um ônibus pro seu tão sonhado mundo civilizado. Mas olha, nada de gracinha. Ela indicou com a cabeça uma barra de ferro pesada encostada à parede. Eu tenho sono leve. Artyom seguiu seu olhar e riu, meio sem graça. Poxa, eu pareço algum maníaco pra você? Mas Daria não respondeu. Ela sabia que precisava ficar atenta. Lá fora, a noite já tomava conta. O ar frio de outono se tornava cortante. Dentro da casa, porém, ainda havia calorimetria. Daria picava legumes para o jantar, balançando a cabeça,
ainda irritada consigo mesma por ter acolhido um completo estranho. Chega de ficar aí parado feito enfeite, disse ela, ao notar que Artyom examinava velhas fotografias nas paredes com ar sonhador. Vai pegar um balde d'água no poço. O balde tá ali na porta. E olha lá para não derramar. Ele arregalou os olhos, animado com a tarefa. Sim, senhora. Às suas ordens, respondeu teatralmente, pegando o balde e marchando até a porta. Que palhaço, murmurou Daria com um sorrisinho irônico, voltando à cozinha. Ela ouviu a porta rangendo. Passaram 10 minutos. Depois 15. Daria franziu o senho. O poço era no quintal. 1 minuto, no máximo. O que ele tá fazendo? Tomando banho no balde? Resmungou ela. Mais alguns minutos e a paciência dela explodiu. Secou as mãos no avental e foi até a porta. O vento gelado a envolveu de imediato. Artyom, gritou, olhando em volta. Nada. Apenas o silêncio cortado pelo assobio do vento. Ela deu um passo para dentro, mas então, um grito abafado veio da direção do poço. Daria correu, o coração disparado. Ao chegar, olhou dentro do poço e soltou um suspiro desesperado. Não acredito. Ele caiu mesmo. Lá dentro, Artyom estava submerso até o peito na água gelada. Tremia descontroladamente, os lábios azuis. Tentava se manter encostado à parede interna, as mãos escorregando na pedra úmida. O que você estava pensando? Você não tem juízo. Mas não havia tempo para discussão. Daria agarrou a corda do baúde, amarrou com firmeza e jogou para dentro. Segura firme. Agora, gritou, colocando toda a força que tinha nos braços. Artyom, trêmulo e pálido, agarrou-se com dificuldade. Com esforço e gemendo a cada puxada, Daria começou a içá-lo. Suor escorria pela sua testa apesar do frio. Cada músculo doía. Mas ela não parava. E finalmente, ele saiu do poço, encharcado, arfando, tremendo como uma folha ao vento, cabelo grudado na testa, os dentes batendo sem parar. Você é completamente doido, sabia? Murmurou ela com raiva e alívio ao mesmo tempo, agarrando o braço dele. Anda, vamos pra dentro. Antes que você congele de vez. Ela praticamente o arrastou, sem se importar com o peso dele ou com a água que escorria de suas roupas encharcadas. Dentro de casa, tirou rapidamente suas roupas molhadas, enxugou com uma toalha seca até que sua pele começasse a recuperar um pouco da cor. Ele tremia como uma folha ao vento. É febre, murmurou Daria, o rosto agora sério e focado. Ela agia com rapidez e segurança. Preparou uma infusão forte de ervas secas que sempre guardava para emergências hortelã, tire erva São João. Deu-lhe o chá quente e perfumado, aplicou compressas úmidas e mornas, depois frias, sobre sua testa escaldante. Todos os seus movimentos eram precisos, quase como os de uma curandeira experiente. Daria permaneceu ao lado dele a noite inteira, à luz fraca de um abajur. Não pregou os olhos, trocando as compressas com cuidado. Sob o cobertor de penas, Artyom, exausto e tremendo, aos poucos foi se acalmando. Sua respiração se regularizou, e logo ele mergulhou em um sono profundo. A princípio, ela o repreendia mentalmente, por cair sobre ela daquela forma, por ser desajeitado, por trazer tanta confusão para sua vida tranquila. Mas ao observar seu rosto adormecido, a boca entreaberta, os cílios longos e juvenis, viu algo de belo e vulnerável nele naquele instante de paz. O calor que ela lhe deu parecia agora retornar, preenchendo seu coração. Sem perceber, um sentimento delicado despertava dentro dela. E então, obedecendo a um impulso inexplicável, ela se inclinou e o beijou suavemente nos lábios, tão leve que mal o tocou. Exausta pela noite em claro, Daria acabou adormecendo ali mesmo, com a cabeça sobre o peito dele, ainda vestida. Ela acordou de repente, sentindo uma respiração profunda e constante. Abriu os olhos, sem saber por um momento onde estava. Artyom se mexeu debaixo dela, tentando se levantar. Assustada, Daria recuou rapidamente, corando até a ponta das orelhas. Desculpa, conseguiu balbuciar, tentando arrumar a roupa. Os acontecimentos da noite anterior vieram todos à tona no poço gelado, os tremores dele, o beijo. Ela lançou um olhar rápido e envergonhado para ele. Suas bochechas ardiam em um rubor intenso. Artyom, percebendo seu constrangimento, tentou sorrir. Bom dia, minha salvadora, disse ele com voz rouca, mas jamais forte. Me sinto como nunca me senti antes. Obrigado. Daria, tentando esconder o embaraço, levantou-se depressa e foi para a cozinha. Em poucos minutos, ouviu-se o barulho de pratos e o crepitar do óleo quente na frigideira. Artyom deu de ombros e saiu para o quintal. Daria Prichurilis, Vigulano Fivakno.
Marcine privilegialis bistre, pedine mae club pili. Certii oiucnule, necadi denvise halus epevlaiut setaki agosti. Anabirnules cartomo, totis taial na parogi, moche, ne prigionini, butesebiral senaboi. Atesataboi, tires praciliana onkivnu. Ne baissa. Fissonar maune. Proste. Menino neiret divigetilis eritialius semavocreutsi, e de verificetro vinidarolnica fipatitis enronineres parnulis. Ismachin vigiludivis tragitomin castume seriosne militsemi. Adinistni vissoquimuncine vatica pedachoblige, gespadinaton, scasaonse e divasametinin paclonem, mivasdom, darias matrelena fissuete, cacnastis senuis filme. Artomicho minutus taial, butenerixais. Potempe virnulsecne. Spacibetibe. Zachai, zatiplo. Isato, ttoviteshileminais etevetortevecalotsi. Anaulibnulis, tchustoia, kakivnutripedinema etc. Volge. Estudaushi. Onsdarnu. Adaushi. Predalgenienskaski. Toketiper, Sdrugoiglavoi. Onshagnuknei, Likobnai, Negevaraboshinis Pachok machine. Adinazadrugoi. Chornie machine medlin eletronulis irisparilis vutrinini pili. Darias talis taiatina kriutse, stchashik estichivetrevinovechayavruka. Stoetebile. Kto ontakornasamon dele. Petmushultak vinizapene, astavi fiviogis nislet. Kakebute pranosevia no adinamissune pekidale e ogolevuona bisatil nevirnotsi. Eles pareciam completamente deslocados naquela paisagem rural tranquila. Os carros pararam bem em frente à cerca torta da casa de Dária. De dentro deles, desceram alguns homens fortes em ternos impecáveis e, logo atrás, dois jovens com sorrisos largos nos rostos. Estavam vestidos com jaquetas caras, jeans de grife, como se tivessem vindo direto de uma festa e decidido continuar a diversão por ali. Dara observava tudo pela janela, de boca aberta. Os dois rapazes eram incrivelmente parecidos com Artyom, como se fossem reflexos dele no espelho. Eles analisaram a velha casa com desdém, depois olharam para Artyom, que havia saído para recebê-los, usando uma calça de moletom desbotada. Começaram a rir alto. E aí, Artyomka, que figurino é esse? Gritou um dos irmãos, zombando. Olha essa espelunca. Cê dormiu aqui mesmo. Deve ter sido com alguma caipira, que o outro. Foi então que notaram Dária, que saíra da casa para ver o que estava acontecendo. Seus olhares se voltaram imediatamente para ela, e ambos assobiaram com exagero, abrindo ainda mais os sorrisos debochados. Dária, constrangida, mexia na própria trança, sem saber onde enfiar os olhos. Opa, Artyomka, pelo visto você não perdeu tempo, gritou um dos irmãos, piscando para o outro. As gargalhadas ecoaram pela área. Mas Artyom, que até então apenas observava, deu um passo à frente com calma, mas com firmeza. Seu rosto estava sério, sem o menor vestígio de brincadeira. Os irmãos imediatamente pararam. O tom de voz de Artyom era grave, forte, diferente de tudo que eles já tinham escutado dele. Escutem bem. Eles se entreolharam, visivelmente surpresos. Não estavam acostumados a ver Artyom assim. O que vocês estão vendo aqui é a casa que me acolheu. Quando vocês me deixaram jogado no meio do nada. E essa garota? Ele virou-se para Dária, seu olhar suavizado pela ternura, mas ainda firme. Ela é melhor, mais corajosa e mais bondosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ela salvou minha vida. Artyom lançou um olhar ameaçador para os irmãos. E se eu ouvir mais uma palavra atravessada sobre ela, ou se eu perceber sequer um olhar torto, juro que vocês vão se arrepender como nunca antes na vida. Os dois engoliram seco. As risadas desapareceram. Não esperavam essa postura. Tá bom, Artyomka. Calma aí, disse um dos irmãos, levantando as mãos num gesto de paz, meio brincando, meio sério. A gente entendeu. De repente, Artyom sorriu. Depois deu uma boa risada, dessa vez sincera, e caminhou até os irmãos. Os três se abraçaram de uma vez só. Dária, vendo que o clima era outro, respirou aliviada e até sorriu, meio tímida, mas de coração. Artyom então se virou para ela, segurou sua mão e apresentou com orgulho. Essa é a Dária, minha salvadora. E apontando para os outros. Esses aí são meus irmãos, os bandidos, que acham que minha vida precisa de um pouco mais de aventura. Dária acenou educadamente. Entrem, ué. O chá já deve estar esfriando, disse ela, envergonhada, mas simpática. Com sorrisos maliciosos, os rapazes subiram a escada do alpendre.
Um deles, já dentro da casa, deu uma olhada em volta e soltou: "Olha, Artyom, seria bom fazer uma reforma aqui, hein? Porque, se você for se mudar pra cá, esses ratos vão acabar te devorando." Daria, o Jesmelef, Tutjet Utilis. Если будете читать шутите, то я на вас и вправду меча не травлю. И пелков фисерис миалис. Тогда второй брат, отсмеявшись, хлопнул Артема по плечу. "Ну что, Артем", сказал он, глаза его лукаво блеснули. "Спор выиграл. Поздравляю." Дарья удивленно округлила глаза. "Спор? Какой спор? Вы о чем поспорили?" Артем усмехнулся. "Эти балбесы выбросили меня голым чистым поле, кивнул он на братьев. "Мы поспорили, смогу ли я сутки прожить без денег, без вас и в незнакомом месте. Ну, у нас такая игра. Я выиграл. Теперь моя очередь. Придумайте для них какую-нибудь шалость." Дарья вдруг взяла его за руку. "А можно я придумаю?" В ее глазах блеснул озорной огонек. Артем удивленно посмотрел на нее. "Ну, попробуй", сказал он, бросив взгляд на братьев, которые уже предвкушающе усмехались. "Я тебе уступаю свою очередь." Дарья повернулась к ним, и ее улыбка стали шире, а глаза — хитрее. "Дорогу в деревню надо проложить, начала она, но тут же осеклась, осознав масштаб собственной затеи. "Ой. Прокладчика дороги через деревню стали не просто шалостью. Это был символ. Напоминание о том, что даже из самых нелепых обстоятельств можете вырасти по-настоящему крепкие и светлые. Вскоре по новенькому асфальту в деревню поехали машины. А Артем понял, он не хочет оставаться с Дарьей. Конечно, он не думал навсегда остаться в деревенском доме. Но и отпустить ее тоже не мог так. Однажды утром, когда в ее старом доме начался ремонт, и рабочие уже стучали молотками, Артем тихо посадил Дарью в свой внедорожник в Волгоград. Теперь у Дарьи было по-прежнему много хлопот, но не сжавая машины и не спротекающей крыши. Теперь она обустраивала их просторную городскую квартиру. Она училась жить в большом городе, а он — ценить ее деревенскую мудрость и тепло. И история, начавшаяся так странно, превратилась в удивительную и крепкую любовь. Потому что искренность и забота способны соединить даже самые разные миры. А как вы считаете, бывает ли настоящая любовь там, где меньше всего ее ждут? Обязательно напишите, понравилась ли вам эта история, и подпишитесь на наш канал. Уже через пару дней выйдет новое, не менее удивительное. Не пропустите. С вами был канал Истории, в которой сложно поверить, но они случились. До встречи.